Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou fotógrafo, advogado, internacionalista e um apaixonado por geopolítica e por história. Hoje estamos aqui para gravar o 6º vídeo sobre o conflito Israel-Palestina. Lembrando sempre que essa aqui é uma sequência serial, ou seja, é importante que você veja desde o primeiro episódio para você entender a cronologia completa desse conflito e não perder nenhum detalhe. Então eu vou deixar um card aqui do lado, se você não assistiu ainda, vai lá no primeiro episódio e começa a assistir de lá para você entender perfeitamente a cronologia desse conflito. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a década de 90 e sobre os acordos de Oslo, que representaram um grande avanço, ou pelo menos a expectativa de um grande avanço nos acordos de paz entre israelenses e palestinos. Então, na década de 90, como vocês viram no vídeo anterior, em 1987, começou a primeira intifada, que eram aquelas revoltas populares que estavam acontecendo especialmente na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Essa primeira intifada foi até 1993. O que aconteceu em 1993? Na década de 90, havia um grande entusiasmo, uma grande movimentação na comunidade internacional para a realização de um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Então, decidiram fazer uma cúpula para fazer conversas sobre a paz na capital da Noruega, Oslo. E é por isso que os acordos têm esse nome. Os acordos de Oslo, ao final de várias rodadas de negociação, chegou-se então a um documento em que foi dividido em duas partes, Oslo I e Oslo II. Oslo I era basicamente uma carta de princípios, princípios gerais que iriam nortear aquela relação de paz entre ambos os povos. Então o que estava previsto nessa carta de princípios? Basicamente, previa o reconhecimento mútuo do Estado de Israel e da OLP enquanto interlocutores válidos, legítimos, reconhecidos um pelo outro. Previa também a desocupação militar, que era promovida por Israel naqueles territórios palestinos. Então aqueles territórios seriam desocupados para então o estabelecimento do Estado palestino como um todo. E era previsto também, no Oslo II, havia a implementação, a forma como a divisão do território e a sua administração iria acontecer. Então, em Oslo II, na segunda parte desse acordo, estava sendo feita a divisão de como ficaria a administração, especialmente da Cisjordânia, que era a maior parte do território que então seria destinado ao Estado palestino. No Oslo II, vocês vão ver, eu vou colocar um mapa aqui para vocês, deem uma olhadinha. Nesse mapa, vocês vão verificar que havia uma divisão entre 3 partes da Cisjordânia, chamadas de área A, área B e área C. A área A compreendia aproximadamente 18% do território da Palestina. Então, nesses 18%, haveria controle total palestino sobre aquelas áreas. Então, haveria tanto a administração civil, a organização política, quanto também a parte de segurança, toda ela feita pela autoridade palestina. Na área B, que correspondia a aproximadamente 22% do território, haveria então a administração civil, o controle civil e administrativo pelas autoridades palestinas, só que a parte de segurança seria realizado por autoridades israelenses. E aí havia a área C, que era aproximadamente 60% de todo o território, que ele permanecia totalmente administrado por Israel. Então, tanto o controle administrativo, quanto também a parte de segurança seria realizado exclusivamente pelas autoridades israelenses. Então vocês podem ver, por esse acordo, embora representasse a esperança de um acordo de paz entre eles, ele também era desigual, porque todo o território, a maior parte do território palestino ainda permaneceria sob o controle israelense.
ele seria tido como um ponto de partida para mais negociações que futuramente ocorreriam. E a menor parte do território ficaria efetivamente sob controle palestino, ainda com a segurança promovida por israelenses, e uma parte menor ainda em que todo o controle seria realizado por palestinos. Então, quando foi assinado esse acordo de Oslo, havia uma grande expectativa que finalmente a paz seria atingida. Então, essa foto aqui que vocês vão ver agora é uma foto que representa a grande esperança de paz naquela região, naquele momento. Então, vocês vão ver ali de um lado o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, apertando as mãos do Yasser Arafat, que era o líder da OLP. E ali no centro, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Essa aqui é mais uma demonstração da fotografia como uma ferramenta de contar histórias. Essa foi uma das fotos mais célebres do século XX. E, como uma consequência disso, no ano de 1994, nos seus esforços pela busca pela paz, foram laureados como Prêmio Nobel da Paz o Yasser Arafat, o Shimon Peres, que era então o ministro das Relações Exteriores de Israel, e o Yitzhak Rabin, que era justamente o primeiro-ministro de Israel. Acontece que, em ambos os casos, tanto entre palestinos quanto também entre israelenses, havia uma parcela da população, uma parcela mais radical, que não via com bons olhos a realização daquele acordo, que queria aquela região toda para si. Como se costuma dizer num dos ditados, do rio ao mar, do rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Tanto palestinos, uma parte deles, quanto israelenses, também uma parte deles, queria aquela região toda para si. Então, do lado palestino, pessoas mais radicalizadas, como por exemplo os integrantes do Hamas, não queriam a realização de diálogo nenhum com Israel. Por outro lado, no meio da sociedade israelense, havia também uma parcela mais radicalizada, representada então pelos judeus, em especial os judeus ultra-ortodoxos, que são aqueles mais conservadores, em que eles diziam que toda aquela região era a terra prometida, que eles tinham direito a toda aquela terra e que os árabes, os palestinos, deveriam ser expulsos de lá. Então, como uma consequência direta da realização dos acordos de Oslo, em 1995, o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin é assassinado por um extremista judeu. E naquele momento em que ele foi assassinado, justamente porque aquelas pessoas, aqueles extremistas judeus, entendiam que Israel estava negociando com terroristas, aquela foto do Yitzhak Rabin apertando as mãos do Yasser Arafat, que era considerado por alguns israelenses como o maior terrorista que existia, aquilo era muito forte e eles não podiam suportar aquilo. Então, o assassinato do primeiro-ministro de Israel foi promovido por um israelense, por um judeu. E naquele momento se viu ruir as esperanças para a realização da paz no local, uma paz duradoura, uma paz especialmente no curto prazo. Acontece que a década de 90 não é apenas isso. Então no próximo vídeo eu vou dar mais alguns detalhes de episódios que aconteceram na década de 90 e especialmente de um fenômeno que a gente vê muito presente nos dias de hoje, mas que o seu nascedouro está ali, no início da década de 90, que é a ascensão de extremistas na política israelense. A ascensão de alas de extrema direita na política israelense, em que acentuou a polarização entre israelenses e palestinos e que são responsáveis diretos ainda hoje pela impossibilidade de uma realização de uma paz em curto prazo e duradoura entre ambos os povos. Então, se você não quer perder esse vídeo, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou desse conteúdo, compartilha esse vídeo com quem você acha que também vai gostar dele e fica ligado que em breve eu tenho mais conteúdo para você. Um abraço e até a próxima.